Olá a todos, eu sou a Catarina e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do The Dark Tale Podcast. Este projeto é um projeto meu, é algo que eu já queria fazer há algum tempo, então finalmente ganhei coragem. Queria-vos pedir, visto que é a minha primeira vez no YouTube, Spotify, o que é que seja, nestas plataformas, o que é que seja que me estejam a ouvir ou a ver, quero-vos pedir, por favor, que a vossa compreensão, ok? Primeira experiência com algo deste género e sou eu a fazer tudo, então gravar, escrever, editar, então eu espero melhorar com o tempo, espero que vocês me acompanhem, espero que gostem do meu conteúdo e queria-vos agradecer aqueles que clicaram neste vídeo ou neste áudio, queria-vos agradecer. Quero também dizer que este é um programa para todos, não é só para os portugueses de Portugal, é para todos os palopes, se assim puder dizer, seja brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, o que é que seja, se falas português, se gostas de true crime, este é o teu programa. Eu quero dar um pequeno disclaimer, uma nota de atenção. Vou deixar o texto todo no final do vídeo ou meter na descrição. Eu prefiro começar assim. Se tens menos de 14 anos, eu não aconselho que vejas este conteúdo. Quero-vos dizer que a minha intenção não é transformar tragédia em conteúdo, na versão mais crua das coisas. Eu quero partilhar histórias. Crime real não pode ser interpretado nem consumido como outros tipos de conteúdo. Violência não é e não pode ser normalizado. Nós temos de ter consciência daquilo que consumimos. Quero também deixar a nota. A leitura de notícias sobre crimes pode causar ansiedades exageradas sobre a possibilidade de se tornar uma vítima e para pessoas que sofrem de violência a abundância de informação pode ser difícil de digerir. Devemos também estar conscientes de que estamos a falar de pessoas reais, de crimes que realmente aconteceram, então devemos manter sempre o respeito, principalmente na web, não é? Que é toda a gente se sente livre de dizer aquilo que apetece, mas quero-vos pedir bom senso. E sendo assim, vamos começar o nosso caso. Prometo já não vos chatear mais, vamos começar. É uma história muito triste, mas é a realidade em que vivemos. Então, o caso de hoje é sobre a Kelsey Smith. A Kelsey Smith era uma adolescente de 18 anos. Ela nasceu a 3 de maio de 1989 em Overland Park, no Kansas, nos Estados Unidos. Os pais da Kelsey eram o Greg e a Mrs. Smith. O Greg era um veterano de guerra e também era polícia na altura deste caso. Ele já tinha 20 anos de serviço como polícia. E a mãe da Kelsey trabalhava num centro de saúde local. A Kelsey tinha 4 irmãos, 2 irmãs mais velhas, uma irmã mais nova e um irmão mais novo. Então ao todo eram 5 filhos. Muito outgoing, muito brincalhona, era muito generosa, muito carinhosa, gostava muito dos seus amigos e era mesmo amiga do seu amigo. Vocês estão a perceber, já? Ela adorava artes performativas, principalmente. Ela gostava muito de teatro e fazia algumas peças, gostava de cantar, gostava de dançar, então ela era uma pessoa ligada às artes. Ela também gostava muito de desporto, gostava de corrida. A Kelsey também pertencia à banda da escola e ela tocava clarinete. Ela gostava de passar os verões no acampamento da banda. Se tu eras amigo da Kelsey e ias fazer anos, ela ia trazer a quantidade de balões do número que ias fazer anos. Era esse o tipo de pessoa que ela era. Os pais compraram-lhe o primeiro carro, era um Buick Regal de 1987. A Kelsey e a mãe foram até o Nebraska, que é outro estado, e conduziram até o Nebraska sem saber se iam ficar ou não com o carro, mas quando a Kelsey viu o carro simplesmente adorou, apaixonou-se pelo carro e trouxeram-no na hora, ela adorava aquele carro. Em 2007, a Kelsey ainda estava indecisa para que universidade haveria de ir, se haveria de ir para o Kansas University ou para o Kansas State University. Ela no final decidiu ir para o Kansas State University. A Kelsey estava também indecisa entre estudar medicina ou medicina veterinária, mas a família acredita que ela estava mais inclinada para a medicina veterinária. Ela já tinha trabalhado num veterinário local chamado Dr. Teeter durante o secundário e ela gostou muito da experiência, ela adorou. Na altura que este caso aconteceu, a Kelsey trabalhava num cinema local. Ela também gostava muito de trabalhar lá, mas principalmente gostava porque podia trabalhar com o seu namorado à altura, o John. O John e a Kelsey começaram a namorar em janeiro de 2007 e as pessoas descreviam-nos como muito apaixonados, inseparáveis.
um casal ali na lua de mel. A Kelsey gostava tanto do John que ela decidiu não aceitar uma promoção que lhe queriam dar no trabalho porque queria continuar a namorar com o John. A Kelsey graduou-se em maio de 2007. Maio e junho eram meses de muitas celebrações, era o fim do secundário, estava-se a preparar para ir para a faculdade. A 2 de junho era um dia normal, como todos os outros, no início do dia. A Kelsey foi trabalhar para o seu emprego no cinema, acabou o turno dela, ela e o pai, e eu não sei se foram todos os irmãos ou se só foi a irmã de Lindsay, mas de qualquer forma ela e a família foram até ao Old Shanwy Days. E o Old Shanwy Days é uma espécie de, como eles dizem nos Estados Unidos, a Carnival, que é um parque de diversões. No final do dia, a Kelsey estava ainda mais ansiosa porque tinha um compromisso muito importante para ela, o que deixava muito feliz. É o seu aniversário de 6 meses de namoro com o John, o seu namorado, e eles iam ter uma date night, iam ter ali um encontro no final do dia para celebrar. A Kelsey ainda precisava do presente para o John, ainda não tinha o presente comprado, então ela decidiu ir ao Target mais próximo de casa dela para comprar algo para o John para aquela noite. O Target é, para quem não sabe, é uma espécie de supermercado. A Kelsey disse que seria rápida, que só ia ao Target, comprava o presente e voltava o mais rapidamente possível para casa. Disse ao pai que não demorava, deu-lhe um beijinho, dizia que o amava e saiu de casa. Ela foi até ao Target mais próximo, então, que ficava por volta de 8 minutos de carro da sua casa. Ela chegou ao Target por volta das 7 da tarde e ainda havia luz e não era de dia. Ela estava com um pouco de pressa, porque ela ia se encontrar com o John por volta das 7h30. Era entrar e sair rápido, era uma visita rápida. Ela entrou e decidiu comprar ao John um álbum fotográfico. Quando ainda estava no Target, ligou à mãe, porque recentemente ela tinha dado um cartão de namoro, um cartão postal ao John e sem querer a mãe do John tinha deitado ao lixo. Ela queria ter certeza que isso não acontecia, então ela queria dar-lhe também uma espécie de caixinha onde o John podia guardar os cartões que ia receber dela. Então parou no Target e ligou à mãe para pedir ajuda à mãe, do género: mãe, diz-me, não estou a encontrar qual é o corredor, consegues-me ajudar? Teve uma conversa breve com a mãe. No final ela disse que estava no Target, próximo do Oak Park Mall. Disse que não ia demorar muito e que a amava, e despediram-se. E que ela se saiu do Target pouco depois das 7 da tarde. Então foi assim uma visita rápida, entrar, 10 minutos lá dentro e sair. Mas o que é certo é que ela nunca chegou a casa. Às 7h30, à hora combinada, o John estava em casa da Kelsey, mas ela ainda não tinha chegado. A Lindsay, uma das irmãs da Kelsey, decidiu ligar para a mãe, perguntar se sabia onde estava a Kelsey. A Kelsey disse que sim, que ela estava no Target, mas para falar com o John, porque era combinado eles encontrarem-se. A Lindsay explicou à mãe que o John estava lá em casa à espera da Kelsey, mas ela ainda não tinha chegado. A Missy, a mãe, achou muito estranho e disse à Lindsay para dizer ao pai delas para ligar imediatamente para a polícia. Foi isso que o Greg fez, ele ligou de imediato para a polícia. O John esperou mais ou menos meia hora pela Kelsey. No entanto, como ela não estava a voltar, ele, o John e a Lindsay, a irmã da Kelsey, decidiram ir ao Target procurar pela Kelsey. Eles chegaram ao Target, mas não encontraram nem a Kelsey nem o seu carro. O Greg começou a ligar para vários postos da polícia, porque podia haver a possibilidade da Kelsey ter tido um acidente de carro, se calhar estava a conduzir com excesso de velocidade e foi mandada parar. Começou a ligar também para hospitais, podia haver a possibilidade dela ter tido um acidente. She wasn't answering text messages, she wasn't answering phone calls. That was an immediate cause for concern that something's up. Pode achar estranho a família ter começado a fazer estes telefonemas logo de início, mas têm que entender que não era de todo normal a Kelsey não chegar a tempo a um compromisso. Isto não era uma atitude que ela teria. O Greg, como era polícia, ele tinha regras muito restritas e a política da casa era: por cada minuto que chegues atrasada vais ficar de castigo 2 dias. She didn't come back on time. I had a rule, being law enforcement, it was very important to know where our kids were at, so
if you were going to be late or something like that, you needed to text us or call us and let us know that. When she wasn't responding, Greg started calling different police agencies and hospitals and so forth. Os avós da Kelsey começaram também à procura dela e por volta das 9h30 eles encontraram o carro dela estacionado no parque de estacionamento de um shopping chamado Macy's. Este Macy's era aproximadamente half mile do Target, onde a Kelsey tinha ido half mile, meio mile. Nas nossas medidas seria por volta de mais ou menos 800 metros, mais coisa, menos coisa, 3 minutos de carro. Por volta das 9h45, 10, mais ou menos, o Greg ligou também à polícia a avisar que tinha encontrado o carro da Kelsey. A família juntou-se perto do carro e o Greg, de novo, como ele era polícia, ele sabia mais ou menos o procedimento de uma investigação, então ele avisou a família para ninguém tocar no carro, porque podia haver a possibilidade de eles destruírem algum tipo de pista ou prova. Então a família não tocou no carro. Eles repararam que tinham um pedaço de roupa a sair da mala e ao início eles ficaram muito nervosos, pensavam que talvez o corpo da Kelsey estivesse lá, mas mesmo assim não tocaram no carro. Quando a polícia finalmente chegou, eles abriram a mala. Felizmente o corpo da Kelsey não estava lá, o que deixou a família ao mesmo tempo aliviada como preocupada, não é? E ali nem incerteza, afinal onde estava a Kelsey, ninguém sabia dela. Enquanto a polícia procurava por evidências no carro da Kelsey, eles começaram a suspeitar que talvez algo mais grave tinha de facto acontecido. O telemóvel e as chaves da Kelsey não estavam no carro. No entanto, a mala dela ainda estava lá. O presente que ela tinha comprado ao John no Target também ainda estava lá. Toda a gente achou aquilo muito estranho, porque a Kelsey não iria deixar a mala no carro, especialmente num parque de estacionamento de um shopping, que é um sítio movimentado, tem pessoas a sair e a entrar o tempo todo. A polícia disse à família para irem para casa para descansarem, que não haveria mais nada que eles pudessem fazer por hoje. A polícia procurou no carro inteiro por evidências. A polícia fez o que é chamado de teste de supercola no carro, o que é basicamente eles bombardearam o carro da Kelsey com uma espécie de fumo, o que torna as impressões digitais brancas e o que deixa mais fácil para os investigadores recolherem. Eles encontraram uma impressão digital no cinto de segurança no lado condutor. Mais tarde enviaram para o laboratório de análise Johnson Country. De novo, como o Greg era polícia, ele sabia como iria ser o procedimento da investigação e sabia que a polícia ia procurar por possíveis suspeitos no seio familiar, porque na maior parte dos casos o culpado é alguém que conhece a vítima e em muitos deles é mesmo alguém da família. Então o Greg e a Missy prestaram declarações logo de início. Eles queriam ter certeza que a polícia sabia que a família não estava envolvida e, descartando a família, podiam começar a procurar por novos suspeitos. Depois de interrogarem a família, a polícia decidiu que queria falar também com o namorado da Kelsey, o John. Afinal, ele tinha passado muito tempo dos últimos dias com ela e foi das últimas pessoas a falar com ela naquele dia. Eles interrogaram o John. Foi um interrogatório mais extensivo do que o da família. Eles interrogaram o John por volta de 2 horas. O John tinha o advogado presente e tanto o John como o advogado aceitaram a polícia a investigar o telemóvel dele. Ele também deixou recolher o seu DNA para possíveis comparações. O John afirmava que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Kelsey, que o relacionamento deles estava bem, que não sabia de todo o paradeiro dela. Como ele colaborou com a polícia durante a investigação, a polícia começou a acreditar que ele não estava de facto envolvido. No entanto, não o riscaram por completo da lista de suspeitos. A família da Kelsey imprimiu posters e começou a partilhar por toda a cidade. Quero também dizer que houve uma grande colaboração por parte da comunidade. As pessoas juntaram-se às centenas para procurar pela Kelsey, inclusive vizinhos e colegas de escola dela. A mídia local também já estava a par deste adolescente de 18 anos que tinha desaparecido em plena luz do dia, então eles começaram a cobrir a história. Estou a falar de televisões, rádios. Uma linha de apoio foi posto à disposição para qualquer pessoa que soubesse do paradeiro da Kelsey. Police are searching for an 18-year-old girl who was abducted on Saturday.
some point, the sergeant on scene called me to go to the scene. We talked to boyfriend at the time, and then the missing person report was already out in the news, so we were starting to receive a few leads. The investigators thoroughly went over that car. They dusted for fingerprints. They looked for any kind of sign of any DNA to try to see if they could catch who did this. A família da Kelsey decidiu ligar para a companhia de telemóvel que ela utilizava na altura. Esta companhia chamava-se Verizon. Eles ligaram para poder saber se podiam ter acesso onde o sinal do telemóvel da Kelsey foi encontrado pela última vez. A empresa disse que ia contra as regras da casa, contra a política, então não revelou essas informações. E o que é mais escandaloso é que quando a família ligava para tentar descobrir alguma pista de onde poderia estar a sua filha, eles eram recebidos com operadores a falar de pacotes promocionais de minutos, já 2007. A polícia finalmente teve acesso às câmaras de segurança do Target, onde a Kelsey foi, e foi aqui que a investigação tornou-se muito mais reveladora. E é aqui principalmente que, pelo menos na minha opinião, que causa tanta curiosidade nas pessoas, o que aparece nestas câmaras, porque é quase como um filme de terror, mas na vida real. E inicialmente vê a Kelsey chega ao Target por volta das 6h55, estaciona, vê-se a Kelsey a entrar no Target, vê-se ela a fazer as suas compras, a comprar o álbum fotográfico para o John, ela para, vê-se a Kelsey a fazer a chamada para a mãe, vai para a caixa, paga as suas compras, sai, e isto num espaço de nem 10 minutos. Foi uma visita muito normal. A Kelsey entrou, comprou, precisava de comprar e saiu, mas o que é certo é que ela nunca chegou a casa. Causou confusão à polícia, então eles decidiram rever as imagens e foi aí que um dos investigadores reparou em algo estranho. Ela, quando se dirige para o carro, vê-se uma espécie de borrão branco dirigir-se para ela. As câmaras não têm muito boa qualidade, então não dá para ver muito bem, mas consegue-se perceber que algo era estranho. A polícia decide rever toda a visita da Kelsey ao Target e foi aí que eles aperceberam que tinha um homem de camisola branca e calções a segui-la. Este homem, ele nunca se aproximava exatamente da Kelsey para ela não perceber que ele estava a segui-la. Mas o que é certo é que ela passava e pouco depois ele passava, então ele estava assim a rondá-la. Antes da Kelsey ter ido pagar, vê-se este homem a sair do Target. E depois a Kelsey entra para o carro e vê-se este borrão branco a ir atrás dela. 15 segundos depois da Kelsey ter entrado no carro, ela saiu do parque, mas não virou para o lado de casa. A polícia continuou a ver as fotos e percebeu que às 9h22 da noite este homem voltou para o Target, entrou no carro dele e saiu. Obviamente a polícia queria falar com este homem imediatamente. Decidiram passar estas imagens nas televisões locais, pediram às pessoas para que alguém que tivesse pistas relacionadas a quem poderia ser este homem para ligarem, para os informarem. Este homem estava a conduzir uma carrinha azul. Ele chegou ao Target por volta das 6h55, ou seja, praticamente a mesma hora que a Kelsey chegou. A Kelsey estacionou ao lado da carrinha dele e acredita-se que foi aqui a primeira vez que ele a viu. A polícia recebeu centenas de pistas, mas a maior parte delas não levaram em absolutamente nada. No entanto, houve algumas pistas reveladoras. Uma mulher estava no City River Market, quando ela estava a entrar para o carro. Ela foi atacada por um homem, teve que fazer cirurgia na mão. Ela ligou para a polícia para informar que o mesmo homem que a atacou nesse dia era o homem das filmagens. Ou também um senhor que ligou para a polícia dizer que estava no trabalho com o seu colega de trabalho, um homem de 26 anos chamado Edwin Wall. E quando ele viu as imagens, ele disse algo do género ao colega: "Ei, não é aquele o teu carro?" Nesse dia, Edwin ligou ao patrão, disse que não se sentia bem, que tinha que ir para casa e não apareceu no trabalho o resto do dia. Edwin Hall was sitting at work on a lunch break, and then the news comes on the television, and one of his coworkers says, "Isn't that your truck?" He looks inside the lunchroom. His truck's literally parked just outside the window. So his coworker's looking at the video on the news, looking outside and confirming with Edwin
is that your truck? And then at that point, Edwin tells his boss, I'm sick, I'm going home. Um homem, ele afirmava que o seu filho e o filho do vizinho deles brincavam juntos, então ele conhecia minimamente o pai. Viram as imagens do homem a entrar e a sair do Target. Ele e a mulher na altura brincaram com a situação, disseram, olha, parece mesmo fulano. Mas quando eles viram a imagem da carrinha é que puseram um mais um juntos e perceberam que era mesmo ele, e que era este Edwin Wall. O Edwin Wall tinha 26 anos na altura deste caso. Ele foi adotado, mas devolvido ao sistema porque ameaçou a sua irmã com uma faca de cozinha. Também houve uma queixa dele, ele ameaçou um homem com um taco de beisebol. Passado 2 anos, o Edwin tornou-se maior de idade, ou seja, ele completou os 18 anos, então teve que sair do sistema. E pouco depois ele conheceu a sua mulher da altura, a Aleta. Em julho de 2007, um mês antes do desaparecimento da Kelsey, o Edwin foi acusado também de indecência agravada. Em 2004, ele esteve envolvido num relacionamento com uma menor de 14 anos e o que eu li era um relacionamento consentido. Não sei como é que isso poderá ser possível, visto que ela era menor e ele já era maior de idade, mas viviam no Alate. A polícia decidiu ir falar então com este homem, com este Edwin. Quando eles chegaram à casa do Edwin, ele, a esposa e o filho estavam a meter malas no carro e pareciam que se iam ausentar por uns dias. A polícia trouxe-o para a esquadra de imediato para prestar declarações. Ao início, o Edwin disse que não conhecia a Kelsey, admitiu que tinha estado no Target nesse dia, mas disse que não reparou na Kelsey, que não a conhecia de lado nenhum, que não tinha nada a ver com o desaparecimento. Eventualmente, ele admitiu que sim, que reparou na Kelsey. E o que ele respondeu foi algo do género: ela tinha pernas boas, mas de cara parecia que tinha 12 anos. E isto é uma à parte, mas quando eu estava a ver sobre este caso, se ele tivesse sido culpado, eu percebi de imediato qual era a motivação do crime, e a motivação muito provavelmente seria sexual, devido a esta descrição que ele fez dela. O Edwin estava acompanhado com um advogado durante o interrogatório e tanto ele como o advogado decidiram cooperar com a polícia e deixaram que a polícia retirasse impressões digitais para análise. Enquanto isto acontecia, a empresa Verizon finalmente disponibilizou um engenheiro para ajudar com a investigação. Este engenheiro utilizou CSLI para reduzir a área de transmissão do telemóvel da Kelsey. Significa Cell Site Location Information. Este engenheiro conseguiu reduzir as 3 torres de contacto com o telemóvel da Kelsey e referiu uma área que precisavam de procurar. There was an FBI agent on the phone with a Verizon technician finally who explained to them, look, this is what we need. We need to know where the location of the phone is. Eventually, Verizon sent a guy out to the last tower that her phone had contacted and was able to narrow the pie wedge of a search down to an area where the cell phone can be found. A polícia foi procurar nessa área e, passado 45 minutos, encontraram o corpo dela. O corpo da Kelsey foi encontrado nu e coberto em folhas e galhos. Os pertences dela estavam relativamente perto do corpo. O corpo da Kelsey foi encontrado perto do Longview Lake, em Grandview, Missouri. Fica aproximadamente 20 minutos do Target e passa as fronteiras de estado. Agora isto era um crime multiestadual. Talk that there was some kind of religious overtones to it, satanic overtones to it, because of the murderer's background. He wouldn't confirm it, but when we found Kelsey, the sticks and branches that were over her body were in a particular pattern. It may have looked somewhat like a pentagram. It gave the impression that it might have been a sacrifice for that religion. Inicialmente a polícia não tinha provas suficientes para prender o Edwin, nem para o acusar, mas os resultados das impressões digitais chegaram e deram match, ou seja, as impressões do Edwin correspondiam com a impressão do cinto que encontraram no carro da Kelsey, que significava que o Edwin tinha sim conduzido o carro da Kelsey. O que é que se acredita que aconteceu? Acredita-se que o Edwin foi para o Target nesse dia e foi procurar possíveis vítimas, mulheres, e foi aí que ele infelizmente encontrou a Kelsey. Ele rondou-a, seguiu-a, gostou dela e quando ele viu que ela ia pagar, ele saiu do Target, foi ao carro dele
pegou numa arma, era uma arma de ar, não era verdadeira, mas a Kelsey de qualquer maneira não iria saber a diferença. Ele esperou por ela e quando ela estava prestes a entrar no carro, ele corre na sua direção, aponta-lhe a arma e ameaça para ela entrar para o veículo. Acredita-se que foi a Kelsey que estava a conduzir, mas estava apontada com uma arma às costas. Edwin told me that Kelsey was just a crime of opportunity. He'd been trolling Oak Park Mall all day. He was approaching ladies, asking them odd questions. He was looking for particular behaviors, and that's how he found her. Kelsey, unfortunately, was totally oblivious to what was going on around her, focused on shopping, talking to her mom, or she just wasn't paying attention to what was going on around her. O DNA da Kelsey também foi encontrado na arma do Edwin e este DNA acredita-se que veio da saliva dela. A roupa que o Edwin utilizou durante este crime estava dividida em sacos e acredita-se que ele estava prestes a livrar-se das provas. O Edwin fez a Kelsey conduzir então durante esses 20 minutos até ao Missouri. Quando encontrou uma área remota, mandou-a sair. Ele utilizou o próprio cinto que ela estava a utilizar nesse dia e começou a estrangulá-la e a violá-la. Ou seja, ele estrangulava, ela perdia a consciência, ele acordava e estrangulava outra vez enquanto a violava. E quando finalmente estava satisfeito, ele estrangulou-a até à morte. Quero deixar bem claro que a Kelsey lutou pela sua vida e isso é evidente com as marcas de defesa que encontraram no seu corpo. O DNA da Kelsey também foi encontrado nos calções do Edwin. O DNA da sua mulher, a Aleta, também foi encontrado nos calções do Edwin, o que significa que provavelmente o Edwin sequestrou a Kelsey, violou-a, matou-a, foi para casa e teve sexo com a sua mulher como se nada tivesse acontecido. Depois de ter deixado o corpo da Kelsey, o Edwin conduziu o carro dela até ao Mercy's, deixou o carro no Mercy's e foi a pé até ao parque do Target, onde tinha a sua carrinha. É aí que as imagens o conseguem ver por volta das 9h22 e vai para casa. No dia seguinte ao desaparecimento da Kelsey, um casal viu o Edwin a sair do Longview Lake. Ele estava a carregar um saco de plástico. Ele falou rapidamente com o casal, disse que era um fotógrafo e que tinha vindo até ao parque para tirar umas fotografias. Mais tarde veio-se a descobrir que o Edwin voltou ao sítio do crime com uma garrafa de lixívia e deitou a lixívia por cima do corpo da Kelsey, acreditando que isso ia eliminar provas de ADN que ele possivelmente tivesse deixado. A blusa da Kelsey era cor-de-rosa no dia que ela desapareceu e quando a encontraram ela estava desbotada. Acredita-se que foi por causa da lexívia. O Edwin foi então julgado. Ao início havia a dúvida se ele haveria de ser julgado no Missouri ou no Kansas, visto que ele sequestrou a Kelsey no Kansas, mas matou-a no Missouri. A família da Kelsey esteve presente em todas as audiências. Acredito que o julgamento dele tenha acontecido no Kansas, mesmo que foi o sítio que ele inicialmente a raptou. Houve aqui uma falta de colaboração por parte da defesa. Eles afirmavam que não tinham acesso às câmaras do Target, enquanto a acusação afirmava que as filmagens foram sim entregues. Acredita-se que a defesa não sabia exatamente como utilizar estas imagens e que pareciam descontentes com o facto de procurar durante horas e horas de filmagem. A pena de morte era uma possibilidade. Como vocês sabem, nos Estados Unidos há certos estados em que a pena de morte é legalizada. Podia ser uma das opções caso o Edwin fosse considerado culpado. Para evitar a pena de morte, ele decidiu aceitar um acordo. Iria afirmar que sim, era culpado em troca de retirarem a pena de morte. Life without any opportunity of parole. Quero dizer que eu fui ver o record criminal, ou seja, eu pesquiso tudo e vejo tudo em inglês, então às vezes é difícil traduzir de inglês para português. E estou tão habituado a ouvir sempre as mesmas palavras, que eu nem sei muito bem como é que se diz isto em português. Mas ok, isto foi uma parte. O Edwin tem 17 violações durante o tempo que ele esteve preso. O Edwin encontra-se hoje em dia preso.
Ainda bem. Quero deixar também que se um dia te encontrares, queira Deus que não é? Mas se um dia te encontrares numa situação parecida com a que ele se encontrou, que as pessoas recomendam, pelo menos aquilo que eu vi, é que faças bastante barulho, chama a atenção, começa a berrar. Eu se não sabes como é que reagias numa situação em que alguém te aponta uma arma, mas o que é recomendado é fazer o máximo de barulho, espernear, gritar, chamar a atenção e talvez assim o agressor se sinta intimidado, com medo e te deixe em paz. Tenta ao máximo não entrar no veículo. Os Smith criaram a 7 de julho de 2007 a Fundação Kelsey Smith, apenas um mês depois do desaparecimento da Kelsey. Esta associação promove seminários de defesa e de atenção. Para terminar, quero também dizer que a família da Kelsey foi à luta e foi por causa deles e da luta deles que foi implementada a lei Kelsey Smith. E esta lei foi declarada no Kansas em 2009. Se a polícia determinar que existe uma situação de emergência, a lei em que distribuidores de comunicação sem fios partilhem informação também provém de imunidade para a companhia de o fazer. É uma ferramenta para os investigadores. The Kelsey Smith Act is legislation that provides a mechanism for law enforcement to get the location of a cell phone when a person is missing and believed to be in danger of physical harm or death. It allows us to help locate missing people, and it allows us to put closure on cases a lot quicker. E é isso, pessoal, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do meu primeiro episódio, espero que continuem a acompanhar. Obrigado àqueles que chegaram até ao final do vídeo ou do áudio de novo. Eu vou disponibilizar também em áudio, por isso se preferirem esse tipo de registro, esse tipo de plataforma, não se esqueçam de inscrever no canal, se gostaram, de ativar o sininho para ver quando os próximos vídeos vão sair. Comentem também, de novo, aquilo que eu disse no início, temos que ser respeituosos, não é? Por favor, eu confio em vocês. Digam-me que casos é que gostariam que eu falasse, é tudo. Fiquem bem.